Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jean, da disciplina de PM de Física, trazendo a correção dos últimos exercícios sobre notação científica, tá bom? Nessa videoaula eu vou dividi-la em 3 momentos. A primeira parte é a apresentação, no segundo momento a resolução dos exercícios e no terceiro e último momento o encerramento. Eu peço que todo mundo veja esse vídeo com muito carinho e caso tenha alguma dúvida, vê se tem dificuldade em alguma observação, em alguma transformação, podem me procurar que eu ensino passo a passo para vocês, tá bom? Então vamos começar. O primeiro exercício fala o seguinte: Enem 2019. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Vem-se a pergunta: em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. Então, logo após realizar a leitura desse exercício, nós podemos perceber que é uma questão muito simples do Enem, aonde nós temos aqui o diâmetro do vírus influenza e vamos pegar esse número aqui, e colocá-lo em notação científica. Então, vou pegar um número 0, só um minutinho de devagar, vírgula, uma sequência de 3 zeros, coloco o número 11 e a unidade de medida milímetros. Agora perceba que nesse exercício aqui nós podemos observar a vírgula. E para colocar em notação científica, nós devemos sempre respeitar o intervalo. Qual que é o intervalo? Um número só está em notação científica quando ele é maior ou igual que o número 1 e menor que o número 10. Então, nesse exercício em específico, ao invés de andar com a vírgula para trás, eu vou deslocar a vírgula para frente. E ao andar com a vírgula para frente, o meu expoente será negativo. Então, vamos lá? Vou andar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta casa. E vou obter como resposta 1,1 vezes 10. Como eu andei 4 casas para frente, o meu expoente é negativo e o número 4. E a unidade de medida, milímetros. E posso perceber, então, que a alternativa correta desse exercício é a letra D. O que eu peço que vocês observem nessa questão? Que ele começou a questão contextualizando, falando sobre a gripe e sobre o vírus influenza. Logo após, nos deu como dado informativo o diâmetro interno dessa partícula esférica. Obtemos esse valor e colocamos então em notação científica. É importante lembrar que um número só está em notação científica quando ele pertence ao intervalo de 1 a 10 e eu nunca posso esquecer, deslocando a vírgula para frente, expoente negativo, deslocando a vírgula para trás, expoente positivo. Eu tomei a liberdade de também colocar para vocês a resolução aqui, na frente digitada, tá bom? Então, caso fique ruim a imagem, escrevendo aqui de canetinha vermelha, vocês poderão ver a resolução aqui de forma digitada, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Caso vocês encontrem, podem me chamar que eu estarei à disposição. O próximo exercício fala o seguinte: PUC. Um estudante mandou o seguinte e-mail a um colega: no último fim de semana, fui com minha família à praia. Depois de 2 horas de viagem, tínhamos viajado 110 quilômetros e paramos durante 20 min para descansar e fazer compras em um shopping. Minha mãe comprou 2 quilos de queijo colonial
Perdão, li errado. Meu pai comprou 2 quilos de queijo colonial e minha mãe 5 litros de suco concentrado. Depois de viajarmos mais 2 horas com uma velocidade média de 80 km por hora, chegamos ao destino. Vem-se a pergunta. O número de erros referentes à grafia de unidades nesse meio é de. Então vamos analisar bem devagar cada item desse. O exercício pede para procurarmos o erro. Então, vou ler devagar novamente toda essa estrofe e vamos procurar o erro. Então, no último fim de semana, fui com minha família à praia. Depois de 2 horas, nós temos aqui o primeiro erro, né? Porque para escrever 2 horas, basta colocar o número 2 e depois a letra H. De viagem, tínhamos viajado 110 quilômetros. Então aqui também está errado. Por quê, professor? Deveria ter um espaço aqui e a letra K deveria estar em minúsculo. E paramos por 20 minutos. Quando nós trabalhamos com a unidade minutos para o tempo, esse valor ou essa simbologia deve ser escrita com letra minúscula. Para descansar e fazer compras em um shopping. Meu pai comprou 2 quilos de queijo colonial. Também está escrito errado. Deveria ter um espaço e a letra G aqui, ó, deveria ser minúscula. E minha mãe, 5 litros de suco concentrado. Para simbolizar a capacidade, ainda mais em litros, basta colocar a letra L maiúscula. Depois de viajarmos mais 2 horas, aqui ficou certo, com uma velocidade média de 80 km por hora, deveria estar tudo em minúsculo. Chegamos ao destino. O número de erros referentes à grafia de unidades nesse meio é de. Então, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto erro. Então, nós temos 6 erros aí neste meio. Então, a alternativa correta é a letra E, tá bom? Eu peço para vocês só um minutinho de atenção, que eu vou apagar tudo que está escrito aqui de vermelho para facilitar e vocês poderem estudar, tá bom? Agora, próximo exercício. Resolução do 5º exercício de PDF. A próxima geração de chips da Intel, os P7, deverá sair da fábrica dentro de 2 anos, reunindo nada menos do que 10 milhões de transistores num quadradinho com 4 ou 5 milímetros de lado. Tendo como base a informação, podemos afirmar que cada um desses transitores ocupa uma área da ordem de. Então, primeira ideia, nós temos que a quantidade de transitores é de 10 milhões. Então, temos um dado aqui. Segundo dado, cada quadradinho onde eu vou colocar essa quantidade de transitores poderá ter um lado de 4 a 5 centímetros. Logo após a extração desses 2 dados muito importantes, nós vamos determinar agora qual é a área ocupada por um transitor. Então, eu vou trabalhar com vocês de forma bem detalhada e bem devagar. Primeiro, para um quadradinho desse aí, que vai ter de 4 a 5 centímetros, nós teremos 10 milhões de transitores. Lembrando que toda vez que a palavra milhões aparece na física, eu posso substituir essa palavra por uma quantidade de 6 zeros. Então, eu vou pegar esse número, 10 milhões, escrita dessa maneira, e vou reescrevê-lo completando com 0. Então, eu tenho um total de 10 milhões de transitores. Segunda ideia. Cada quadradinho terá uma área de 4 ou 5 milímetros. Concorda comigo? Vamos pensar então. Eu tenho um desenho aqui de um quadrado, faz de conta que é um quadrado, e todos esses lados aqui, ó, são iguais, que é um quadrado. Então, eu posso utilizar nessa questão tanto o número 4 como o número 5, tá? Eu usei aqui agora o número 5. Então, se eu estou falando que cada lado dessa figura tem 5 milímetros de comprimento,
eu posso então encontrar a área desse quadrado, multiplicando um lado por outro lado, ou no caso, uma base pela altura. Então a área de um quadrado é L elevado ao quadrado. No lugar dessa letra L, eu vou colocar o número 5. Então 5 elevado ao quadrado, 25. E nesse exercício em específico, a unidade de medida, metro quadrado. Mas, professor, quando eu trabalho com o Sistema Internacional de Peso e Medida, toda vez que eu trabalho com uma unidade derivada do comprimento, eu sempre obtenho uma resposta que tem que ser dada em metros. Então, o que eu faço? Transformo de milímetro quadrado para metro quadrado. Observe o seguinte, o valor que nós acabamos de encontrar é de 25 milímetros quadrados. Só um minutinho que eu estou escrevendo. Agora eu vou transformar de milímetro quadrado para metro quadrado. Então conservo o número 25 e toda vez que eu quero transformar de milímetro para metro, eu coloco a potência 10 elevado a menos 3. Ok? Só que eu estou trabalhando com milímetro quadrado e metro quadrado. Então, tá vendo esse número 2 aqui escondidinho? Eu vou repeti-lo aqui, ó. Então, qual vai ser o resultado? 25 vezes 10. Menos vezes mais é menos. 3 vezes 2 é 6. E qual que é a unidade de medida? Metros quadrado. Então, 25 milímetros ao quadrado é a mesma coisa que 25 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Ok. Então, com essa informação, eu consigo entender que cada quadradinho que vai conter até 10 milhões de transitores vai ter uma área de 25 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Agora eu quero saber qual é a área ocupada por cada transitor. Então, para saber essa área ocupada por cada transitor, basta pegar o valor da área do quadrado maior, que é 25 vezes 10 a menos 6, e este resultado aqui, ó, eu vou dividir por 10 milhões. Para facilitar o meu cálculo, eu tomei a liberdade de colocar o número 10 milhões em notação científica. Olha que simplesinho. Conservei o 25 vezes 10 a menos 6, e 10 milhões é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado à sétima. Por quê, professor? Eu já sei que a vírgula está aqui na última casa, tá? Então, vamos dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu andei com a vírgula para trás, o meu expoente é o quê? Positivo. Então, 10 milhões é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado à sétima. Igual 25 dividido por 1, 25, vezes 10. O número 7 está positivo, passa para cima, negativo. Então, menos 6 subtraído de menos 7, sinais iguais, soma e conserva o sinal, que é menos 13. Colocando agora em notação científica, ando com a vírgula uma casa para trás, vou no expoente e somo 1. Menos 13 somado com mais 1, menos 12. A unidade de medida, metro quadrado. E só para a gente poder finalizar essa questão, o exercício nos pediu a ordem de grandeza. Vamos lembrar aqui do que é a ordem de grandeza? Nós entendemos que a raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,16. Concorda? Agora eu vou olhar o número 2,5. 2,5 é maior, menor ou igual que 3,16. É menor, concorda comigo? Então, toda vez que o número for menor que a raiz quadrada de 10, a minha ordem de grandeza é a conservação da base, que é 10, e do expoente, que é menos 12. Então, a nossa alternativa correta
é a letra E, tá ok? Fazendo isso, encerramos mais um exercício. E para finalizar a nossa gravação de hoje, nós vamos corrigir o último exercício que fala o seguinte. Só um minutinho que eu estou apagando. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Professor, o que essa informação quer me dizer? Que no ano de 2012 nós tivemos uma maior exportação de soja do que em 2011, no mesmo mês. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de. Então, vamos entender isso aqui bem devagar? Nós entendemos que a quantidade de exportação foi de 4,129 milhões de toneladas. Eu quero saber esse número em toneladas convertidos para quilogramas. Como que eu faço isso então? Muito simples. Toda vez que eu trabalho com o prefixo milhões, eu posso pensar numa regrinha muito simples na matemática, que é colocar 10 milhões como sendo 10 elevado à sexta. Só que eu também posso facilitar pensando de outro jeito. Então, para ninguém esquecer, milhões é a mesma coisa que 10 elevado à sexta, tá? Vamos fazer passo a passo para vocês entenderem. Todo mundo entendeu que quando eu trabalho com milhões, eu trabalho com uma sequência de 6 zeros. Concorda comigo? Só que depois da vírgula aqui, ó, eu já tenho 3 casas. Vamos contar para ver se dá 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 4,129 milhões é a mesma coisa que 4 milhões e 129 mil. Agora, colocando em notação científica, vou andar com a vírgula 6 casas para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4,129 vezes 10 elevado à sexta toneladas. Ah, professor, então eu posso pensar muito mais simples nisso. Pode. É só lembrar do seguinte, que quando aparecer a palavra milhões em física, você pode trocar diretamente esse prefixo por 10 elevado à sexta. Então, 4,129 milhões é a mesma coisa que 4,129 vezes 10 elevado à sexta toneladas. Agora, vamos converter isso aí para aquilo? Olha que simplesinho. Todo mundo já sabe que 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas, certo? Então, 4,129 vezes 10 elevado à sexta toneladas vai equivaler a quantos quilos? Vou chamar de x. Então, se eu tenho uma regrinha de 3, eu multiplico cruzado. X vezes 1 é x, igual 4,129 vezes 10 elevado à sexta, que multiplica 1.000. Conservo o x, conservo o número todinho, e 10 ao cubo é a mesma coisa que 1.000, só coloquei notação científica. Multiplicação de potência, conservo a base, que é 10, e somo os expoentes. 6 somado com 3 é 9. Fazendo assim, a nossa alternativa correta é a letra C, tá bom? Pessoal, o que eu peço para vocês? Revejam cada exercício, pegue o material, o nosso PDF, e estudem novamente unidades de medida, notação científica. Revejam muito este conteúdo, porque é muito importante. Vai ajudar muito vocês quando chegar lá no Enem, na provinha, tá? Essa gravação vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a atenção e o carinho de vocês por estar assistindo esse vídeo. Encontro vocês, se Deus quiser, logo mais no formato presencial. Desejo a todos uma semana muito abençoada por Deus e até mais, tá bom? Galerinha, muito obrigado. Tchau, tchau.